Marco, eu entendo perfeitamente as suas preocupações em relação às criptomoedas, até porque eu já tive preocupações muito parecidas e algumas eu ainda tenho. Mas para ser mais específico, quando você fala o que explica tanta volatilidade de preço além de especulação, você está absolutamente correto. Uma grande parte da volatilidade de preço é especulação. Agora, o que a gente precisa entender é que toda vez que surge uma nova classe de ativos promissora, essa especulação acontece. E a lógica é a seguinte: toda vez que surge algo novo, transformador, e que, portanto, vai ter uma valorização muito grande, no começo há um ceticismo muito grande, as pessoas não acreditam, acham esquisito, falam isso aqui não vai acontecer. Aí o movimento seguinte é que começa a acontecer e você fica ainda desconfiado, mas vai acompanhando. Na sequência, começa a ter uma adoção mais generalizada, e à medida que mais gente vai comprando, seja qual for o ativo, o preço daquilo vai subindo. À medida que vai subindo, num determinado momento, alguém próximo a você, o seu primo, o seu tio, o seu dentista, o seu advogado, um motorista do Uber que você conheceu, começa a contar uma história que comprou aquilo e ganhou muito dinheiro. Você fala, pô, precisa acompanhar isso de perto. Quando uma segunda pessoa vem te contar, você fala, pô, preciso entrar nessa. O que quer dizer o seguinte: a gente vai de um ceticismo para uma euforia. E por consequência, ainda que as perspectivas sejam muito boas, os preços sobem mais rápido do que seriam justificado. Em algum momento, por alguma razão, alguma coisa acontece que isso inverte a direção. Para pegar, por exemplo, o mercado de criptomoedas e mais especificamente o Bitcoin recentemente, um papel importante disso aqui foram as declarações do Elon Musk. Quando o Elon Musk falou a favor do Bitcoin, o Bitcoin deu uma estilingada, já vinha subindo há um bom tempo, há praticamente 3 anos, e deu uma acelerada, subiu muito mais. Quando ao contrário ele falou, não, tem um impacto ambiental negativo, não vai ser por aí que a gente vai, aquilo despencou. Onde eu quero chegar com isso aqui é que volatilidade é absolutamente normal. E é verdade, sim, que o grau de volatilidade das criptomoedas é muito maior do que outras de classes de ativos mais estabilizadas. Exatamente porque elas já estão mais estabilizadas, porque elas estão aí há muito mais tempo. Mas é essa mesma volatilidade que explica a alta gigantesca do preço que a gente teve. Não há altas do tamanho das que a gente tem visto das criptomoedas sem que haja também grande volatilidade. Vou dar um exemplo. O Bitcoin, por exemplo, já passou ao longo dos últimos 12 anos por 3 ajustes de preço de pelo menos 85% ou mais entre o que era o pico, o que caiu e depois voltou a crescer. E talvez esteja passando por mais um do mesmo tamanho agora, diga-se de passagem. Eu tenho uma grande desconfiança que pode ser o caso e que a gente ainda não viu o fundo do poço, diga-se de passagem. Agora, isso não é exclusividade do Bitcoin. Vamos pegar a empresa que nos últimos 20 anos mais subiu de preço no mercado, estou falando da Amazon. Ela também passou por 3 ajustes de mais de 85% do preço. Em outras palavras, não há nenhum ativo que tenha uma valorização expressiva sem essas grandes chacoalhadas, porque sempre há excessos para os dois lados, para cima e para baixo. Aí ele cai 85%, 90%, 95% de preço, fica baratíssimo e gera uma oportunidade de entrada e altas muito grandes na sequência. Esse é o padrão. E você tocou num ponto ali que é fundamental, que é aceitação, uso. Qualquer moeda para, de fato, vir para ficar, ela tem que ter 2 características básicas. Ela precisa funcionar como instrumento de troca, ou seja, ela precisa ser usada para poder pagar coisas, só que isso está crescendo. Quando a gente vai lá atrás, mais uma vez, vou pegar o Bitcoin como exemplo porque é a criptomoeda mais antiga. Quando ela surgia, ninguém usava. De repente eram os nerds. Depois começou a ter um negócio, falou, não, isso é coisa de... Eu lembro que as críticas eram, isso é coisa de traficante, não, é lavagem de dinheiro. Aí você começou a ter empresas, a própria Tesla, que tem uma parte dos seus recursos investidos em criptomoedas, especificamente no Bitcoin e outras, diga-se de passagem, recentemente país adotando o Bitcoin. Lembra que historicamente vários países, a Argentina por exemplo, e outros, adotaram o dólar ou fizeram a sua moeda estar presa no dólar como forma de criar mais segurança e confiança na sua moeda. O Brasil mesmo, quando o Plano Real foi implementado, a URV, que é a precursora da moeda do real, era baseada no valor do dólar. Agora, já tem país usando o Bitcoin para fazer isso. Então, onde eu quero chegar com isso aqui está num processo normal, gradual de adoção. Eu achava também que poderia, há alguns anos atrás, que em algum momento a gente podia ter uma fuga generalizada disso aqui. Não acredito mais nisso não. A minha impressão hoje é que as criptomoedas vieram para ficar, mas parecido com o que aconteceu com a internet. Se a gente lembrar, a gente teve na virada no milênio a bolha das empresas.com, a bolha da Nasdaq. Várias dessas empresas desapareceram, pets.com e várias outras, sumiram do mapa.
Em compensação, as que vieram para ficar são as empresas que são líderes mundiais hoje, como é o caso da Amazon, o Google, o Facebook surge depois, enfim, algumas das maiores empresas mundiais fizeram parte dessa tendência. E a sensação que eu tenho a respeito de tokens, criptomoedas, criptoativos em geral, é que tem algo parecido. Tem muita coisa que surgiu que de fato não veio para ficar, mas tem algumas ou várias que vieram para ficar e que podem ter ainda, a volatilidade ela vai continuar, ela não vai ficar para trás, mas que ainda podem ter valorizações significativas, principalmente para quem compra depois das grandes baixas. E eu acho que a gente está vivendo exatamente um desses processos de grandes baixas e que em algum momento no futuro, provavelmente não muito distante, vai gerar oportunidades bastante significativas.